Olá, eu sou a professora Emily Albuquerque, estamos aqui novamente para mais um reta final de Direito Constitucional para o seu concurso do INSS, dando início com a abordagem acerca de alguns assuntos importantíssimos. São eles direitos políticos, direito de nacionalidade e administração pública. Então vamos tentar exaurir todo o conteúdo que pode ser cobrado sobre esses assuntos na sua prova, dentro das questões que foram direcionadas com esse objetivo. Começando, então, pela análise dos direitos políticos. Lembre-se que a prova está muito próxima, então esse é o momento de revisão. Os pontos que nós vamos abordar aqui são os mais importantes. Façam seus esqueminhas aí, organiza aí o caderno, porque não dá mais tempo ir atrás da doutrina, aprofundar. Esse é o momento de resolver questões. E só passa em concurso quem de fato treina resolvendo questões. Portanto, questões aqui super atuais, questões da banca CESP, questões envolvendo entendimentos jurisprudenciais. E iniciamos agora, portanto, com a questão de número 1. Me acompanhe então. A Constituição determina como condição de elegibilidade para o cargo de presidente e vice-presidente a idade mínima de 30 anos. Estamos aqui tratando de um assunto chamado direitos políticos e as condições de elegibilidade para ocupar um cargo eletivo. Regras, então, para ser eleito e não para concorrer, e não para votar. Existe uma diferença entre as condições de elegibilidade e o alistamento eleitoral. Vamos relembrar esses pontos antes de abordar a questão, antes de resolvê-la. Antes de mais nada, sobre os direitos políticos, existem aspectos que devem ser lembrados. Primeiramente, a participação popular. Direito político diz respeito ao direito que o povo tem de participar da vida política do país. Quais são as formas de participação popular previstas no artigo 14 da Constituição, considerando que o sufrágio ele é universal e deverá ser garantido através da participação popular direta e indireta. A participação popular direta, ela não é tão comum, mas está prevista no artigo 14, não é tão frequente, infelizmente, no nosso país. São 3 institutos, são eles: plebiscito e referendo, que são formas de consulta popular, plebiscito e referendo, e a iniciativa popular, que você não vai confundir com a ação popular, que é um remédio constitucional, cabível, com o intuito de anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Portanto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. São os nossos 3 institutos que garantem a participação popular direta. Por que direta? Porque aqui o povo vai diretamente tomar uma decisão que pode alterar os rumos do país, uma decisão que vai influenciar a atuação política. Plebiscito e referendo são formas de consulta à população. Plebiscito, consulta prévia, ou seja, antes mesmo da elaboração de uma lei, antes daquele ato entrar em vigor, vamos consultar o povo brasileiro para saber se esse povo concorda com esse ato. Agora, se a consulta for posterior, ou seja, depois da lei já estar em vigor, o nome do instituto é referendo, consulta posterior. É o caso do Estatuto do Desarmamento, aquela lei que veio regulamentar a utilização e o comércio de armas no Brasil. A lei entrou em vigor, já estava operando efeitos válidos, mas o único inciso dessa lei causou um grande desconforto social, o inciso que proibia o comércio de armas. Assim, o Congresso Nacional propôs um referendo para que o povo brasileiro concordasse ou não com a manutenção daquele inciso. Então, referendo tem que ser bem específico. A mesma coisa em relação ao plebiscito. São 2 formas de consulta popular, prévia e posterior. A iniciativa popular já tem outro objeto. Ela visa permitir que o povo possa propor uma lei. Propor uma lei que vai ser votada e aprovada pelo Poder Legislativo. Aqui o povo pode propor PL, projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Esse é o objetivo, então.
Como exemplo, posso citar aqui a Lei da Ficha Limpa, que foi proveniente de uma iniciativa popular de âmbito federal. Portanto, 3 formas de participação popular. Plebiscito e referendo são consultas e iniciativa popular significa a possibilidade do povo propor uma lei. Totalmente diferente da participação popular indireta. Essa se dará por meio do Instituto do Voto. É uma forma bem importante que acontece com bastante periodicidade. Por que o voto é forma de participação indireta? Porque existe alguém que vai representar o detentor do voto. Então, o eleitor escolhe o seu representante que vai atuar em seu nome. É diferente da participação direta, onde o povo vai lá e diretamente toma a decisão, através de uma consulta prévia, uma consulta posterior. Portanto, voto, participação indireta. Características do voto podem ser cobradas na sua prova. O voto ele é direto, secreto, universal e periódico. 4 características para o voto. Direto, a participação popular pelo voto é indireta, mas o voto em si é direto porque não existe ninguém entre o eleitor e a urna. Portanto, o voto é direto, secreto, universal e periódico. Assim, nós temos as diversas formas de participação popular. Dentro dessa estrutura de participação indireta, nós vamos ter as eleições e é onde é importante destacar as diferenças entre inalistáveis e inelegíveis. Sempre bastante cobrado em prova. Inalistável são aqueles que não podem votar. Inalistáveis, diferente de inelegíveis. Inelegíveis são os que não podem ser votados. Inalistáveis não têm capacidade de voto. Inelegíveis não podem ser votados. Então, inalistáveis não podem votar. Quem são os inalistáveis? São os conscritos, que são aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, e os estrangeiros, porque não são cidadãos. Já os inelegíveis são os mesmos inalistáveis e os analfabetos, que embora não tenham a facultatividade do voto, eles não podem concorrer a um cargo eletivo, porque uma das condições de elegibilidade é que ele não seja analfabeto. Portanto, inelegíveis são os que não podem ser votados. E quais são essas condições de elegibilidade? Elas estão previstas no parágrafo 3º do artigo 14, além de que o parágrafo 9º também permite que lei complementar possa ampliar esse rol de elegibilidade. Então, vamos para o 3º ponto aqui importante. Condições de elegibilidade. Nós temos várias. Entre elas, a idade. Elas estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quais são essas condições de elegibilidade? Começaremos aqui pela idade. Existe uma idade mínima para ocupar cada um dos cargos eletivos. Começando pelo vereador. Se for para o cargo de vereador, apenas 18 anos de idade. Se for para os cargos de prefeito, deputados estadual e federal, prefeito leva também o vice-prefeito, e juiz de paz é aquele que celebra casamento com efeito civil. Prefeito, deputados e juiz de paz, a idade passa a ser de 21 anos. Para governador e vice-governador, a idade vai para 30 anos. E os demais, presidente da República e vice, assim como senador, 35 anos de idade. Então, primeiro requisito aqui é a idade, não para por aqui. Tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição onde ele pretende concorrer ao cargo eletivo. Então, temos aqui, segundo requisito importante, domicílio eleitoral. Temos ainda a necessidade de filiação partidária, nós não vamos ter candidatura independente. Filiação partidária. Tem que estar, obviamente, regular com os direitos políticos. Tem que ter a capacidade de votar e ser votado, entre outros. Tá bem? Então, muita atenção aqui para os parágrafos. Para os parágrafos do artigo 14, prioritariamente o parágrafo 3º, e já dá para responder a nossa questão.
que é que diz, então, a questão de número 1? A Constituição Federal determina como condição de elegibilidade para o cargo de presidente e vice-presidente da República a idade mínima de 35 anos. Então, a nossa primeira questão já está incorreta. A idade mínima é 35. Eu recomendo que você grave isso aqui. Com toda frequência, Banca CESP vem cobrando tal requisito. Então, grave as idades necessárias para ocupar cada um desses cargos. E os demais requisitos também do parágrafo 3º do artigo 14. Então, primeira questão, incorreta. E no mesmo sentido, vejamos a questão de número 2. O analfabeto possui capacidade eleitoral passiva. Temos dois tipos de capacidade eleitoral: a ativa e a passiva. A ativa é a capacidade de votar e a passiva é a capacidade de ser votado, conforme nós já colocamos aqui no quadro. Certo? É a diferença entre inalistáveis e inelegíveis. Desse modo, o analfabeto possui capacidade eleitoral passiva. Ele tem capacidade de ser votado? Quem são os inelegíveis? São os inalistáveis, estrangeiros circunscritos, e os analfabetos. Então, o analfabeto, ele tem a facultatividade do voto. Ele pode decidir se vai votar ou não, mas ele não tem a facultatividade do direito de concorrer a um cargo eletivo, porque o analfabeto, ele é inelegível. Daí, então, que a nossa questão de número 2 também está incorreta. Questão 3. A questão 3 vai abordar um pouco dos partidos políticos. O que são partidos? Fundamentação no artigo 17. Partido político é pessoa jurídica de direito privado, cujo objetivo é justamente garantir condição de elegibilidade, já que ter filiação partidária é um dos requisitos, uma das condições de elegibilidade. Desse modo, diz a questão de número 3 que a autonomia conferida aos partidos políticos, porque eles têm autonomia para atuação, não torna a justiça eleitoral incompetente para julgar a determinada matéria interna corporis desses partidos. Vejamos. Partido político, pessoa jurídica de direito privado. Agora, a sua constituição depende de registro. Ele tem que ser registrado perante o registro público convencional e os seus estatutos deverão ser levados para o TSE. Então, registro civil mais encaminhamento dos estatutos ao TSE. No mais, é uma pessoa jurídica de direito privado. A Justiça Eleitoral só tem competência para atuar em matéria de fato eleitoral. Portanto, a autonomia conferida aos partidos torna a Justiça Eleitoral incompetente para julgar a denominada matéria interna corporis desses partidos, porque matéria interna corporis desse partido é matéria privativa da pessoa jurídica de direito privado. O item está incorreto. Ela torna, o partido tem autonomia e faz com que a Justiça seja incompetente para tratar de matérias internas desse partido político. Justiça Eleitoral só vai tratar de assuntos envolvendo direito eleitoral. Então, mais um item incorreto. Fundamentação no artigo 17. Questão de número 4. Nessa questão, nós vamos abordar não apenas direito político, mas também direito de nacionalidade, que é um ponto que também pretendo abordar nesta noite. Estamos aqui em véspera de prova, numa sexta-feira à noite, esse é o momento de tratar dos pontos mais importantes. E com toda certeza vamos ter uma questão envolvendo nacionalidade na sua prova. O que é que diz a questão 4? Conforme disposição da Constituição, será brasileiro nato o filho nascido em Paris, de mulher alemã e embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade, quando da ocasião do nascimento do filho. É outro assunto que nós vamos abordar daqui a pouco com mais detalhes, mas já adianto que são 3 as situações em que o indivíduo vai adquirir a nacionalidade nata. O critério adotado pelo Brasil hoje é o critério misto. A princípio, nós adotávamos só o solo, mas hoje já é possível também adotar o misto, ou seja, o critério de sangue associado ao critério de solo. A questão diz, então, que será brasileiro nato
o filho, nascido em Paris, de mulher alemã e embaixador brasileiro. O simples fato dele ser filho de um brasileiro que está a serviço do Brasil, porque o embaixador está a serviço do Brasil, faz com que ele seja considerado brasileiro nato. Não é naturalizado, porque naturalização é adquirir a nacionalidade de forma secundária. Quem se naturaliza é quem já é nato de algum local. Não é o caso do filho de um embaixador brasileiro que nasce fora do país. Previsão contida no artigo 12, inciso 1, a linha B. Ele será brasileiro nato e a questão 4 está correta. Passamos para a questão 5. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório. Quem são os recrutados pelas Forças Armadas durante o período de serviço militar obrigatório? São os conscritos. Está aqui no quadro. Os conscritos são inalistáveis, eles não podem votar, consequentemente também não podem ser votados. Quem são os inalistáveis? São dois grupos. Inalistáveis, aqueles que não podem votar, são os estrangeiros, porque não possuem a cidadania brasileira, e os conscritos, os que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Os inelegíveis são os inalistáveis, ou seja, estrangeiros e conscritos, mas os analfabetos, que possuem a facultatividade do voto juntamente com quem? Quem é que tem a facultatividade do voto? Os analfabetos, assim como os maiores de 70 anos de idade e os maiores que 16, menores que 18 anos. Então, não saia por aí dizendo que voto é obrigatório em qualquer circunstância. Existem situações de facultatividade desse direito ao voto. Daí, então, que a questão de número 5 está correta. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório, porque eles são os conscritos e os conscritos são inalistáveis. Corretíssimo. Questão de número 6. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos de idade poderá ser candidato a senador desde que possua pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, filiação partidária e domicílio eleitoral no estado em que ele pretenda concorrer. Vamos analisar ponto a ponto. Cidadão brasileiro com 30 anos de idade pode ser candidato a senador? Já tem um problema aí. Para presidente da República e vice e senador, o requisito de idade é 35 anos, então ele já está fora. Tem que ter pleno exercício dos direitos políticos? Sim. Alistamento eleitoral? Sim. Filiação partidária e domicílio eleitoral no estado em que ele pretenda concorrer. Todos os itens estão corretos, salvo a idade. Então, para esse cidadão brasileiro, que pode ser nato ou naturalizado, basta que ele aguarde mais 5 anos para poder concorrer ao cargo de senador. Então, a questão 6 está incorreta. Não preenche as condições de elegibilidade previstas no parágrafo 3º do artigo 14. Questão 7. O status de cidadão tem duas dimensões. A ativa, que se traduz pela capacidade de exercício do sufrágio, e a passiva, traduzida pela legitimação para acesso a cargos públicos. Muito bem, legitimidade ativa, capacidade de votar. Capacidade de votar é legitimidade ativa. E legitimidade passiva é a capacidade de ser votado. É a elegibilidade. Tanto que o analfabeto, ele tem legitimidade ativa, ele não tem legitimidade passiva. O estrangeiro não tem nem ativa e nem passiva, nem pode votar e nem pode ser votado. Desse modo, a questão 7 está perfeita. Traz justamente o conceito da legitimidade ativa e passiva. O status de cidadão tem duas dimensões. A ativa, que se traduz na capacidade de exercício do sufrágio, capacidade de votar. E a passiva, traduzida pela legitimação para acesso a cargos públicos, capacidade de ser votado, condição de elegibilidade. Perfeita a questão 7. Correta. Questão de número 8. Os direitos sociais previstos na Constituição advêm de normas de ordem pública, que não se revestem de imperatividade, podendo ser alterada pela vontade das partes integrantes na relação trabalhista. Aqui já puxa um pouco para os direitos sociais previstos na Constituição, em capítulo próprio, artigos 6º a 11. Direito social é direito de segunda dimensão dos direitos fundamentais. Vamos relembrar que dimensões são essas? Aqui são as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais.
Eu coloco as duas nomenclaturas porque existe um conflito doutrinário sobre qual a mais adequada. Antigamente só se falava em geração. Hoje em dia, alguns doutrinadores já preferem a expressão dimensão por entender que a palavra dimensão, por entender que a palavra geração trazia uma falsa ideia de que quando se passa de uma geração para outra, você abandona a anterior. Portanto, gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Preferimos, então, utilizar a expressão dimensão para dar a ideia de que se trata de uma constante evolução. Quando eu saio de uma geração ou dimensão para outra, eu não abandono a anterior. A nossa divisão está em 3 formas. A divisão teórica clássica. A primeira dimensão ou geração é a dimensão dos ideais de liberdade. Aqui nós vamos ter a figura do Estado negativo, o Estado que não interfere, o Estado que vai garantir ao indivíduo total liberdade para que ele sozinho atinja os seus objetivos. Figura do Estado negativo. Algo muito positivo para o crescimento da sociedade, o crescimento do país, crescimento econômico. Acontece que o Estado se nega e garante liberdade ampla. Essa liberdade ampla acaba gerando um efeito muito ruim, o efeito nefasto da desigualdade. Aí, nesse momento, surge a segunda dimensão. Já preocupada com a igualdade, em razão das inúmeras desigualdades ocorridas. Daí, então, deixa de lado o Estado negativo e surge o Estado positivo. É o Estado garantidor de direitos mínimos. Na nossa Constituição atual de 1988, eu posso dizer que a dimensão do ideal de liberdade, ela está bem clara nos incisos do artigo 5º, que, por sinal, garantem a proteção a várias vertentes da liberdade. É liberdade de locomoção, liberdade de expressão, opinião, liberdade de consciência e crença, reunião, liberdade de informação. Já os ideais de igualdade, nós vamos encontrar de forma mais clara nos artigos 6º a 11. Esses ideais se revestem sim de imperatividade, porém, muitas vezes dependem de lei para serem aplicados. É o chamado princípio da reserva do possível. Você sempre vai encontrar aqui na segunda dimensão esse princípio. Segundo o princípio da reserva do possível, o Estado tem sim a obrigação, desde que ele tenha condições de garantir tal direito. Princípio da reserva do possível. Por exemplo, o Estado, a Constituição traz como direito social, dentro da igualdade, o direito à moradia. Agora, o Estado só vai garantir moradia a todos se ele tiver condição econômico-financeira de garantir tal moradia. Portanto, princípio da reserva do possível. E em seguida vem a terceira dimensão, a dimensão vinculada ao ideal de fraternidade, ou seja, preocupação com os direitos coletivos, com os direitos de populações identificadas ou não identificadas, os direitos difusos. Então, são 3 dimensões que vão estar em constante evolução. E tudo isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Desse modo, voltando aqui para a nossa questão de número 8, ela diz que os direitos sociais previstos na Constituição advêm de normas de ordem pública. Sim, direitos sociais provenientes da atuação de um Estado positivo, garantidor de direitos mínimos, baseada no ideal de igualdade. Advém de normas de ordem pública, que não se revestem de imperatividade. Existe sim uma imperatividade, uma imposição, mas que muitas vezes depende de lei, princípio da reserva do possível. E essas normas podem ser alteradas pela vontade das partes integrantes da relação trabalhista, de forma alguma. Porque todos os direitos fundamentais, sejam eles de primeira, segunda ou terceira dimensão, eles possuem as mesmas características. Quais são as características dos direitos fundamentais? Eles são universais, eles são imprescritíveis, eles são indelegáveis, irrenunciáveis. Eu não posso abrir mão de um direito fundamental, seja qual for a dimensão ao qual ele pertence. Então, se eu não posso abrir mão, essa questão de número 8 está incorreta. Não é possível alterar uma norma de direito social pela vontade das partes integrantes da relação trabalhista, porque nesse caso, o trabalhador estaria renunciando a um direito que é seu, que está previsto na Constituição. Ele pode até não exercer nesse momento, mas o direito sempre vai ser dele.
Ah, mas se o patrão fizer assinar um contrato no qual ele diz que não vai querer férias, 13º, multa rescisória, esse documento tem validade? Nenhuma. É um princípio utilizado lá no direito trabalhista que trata da verdade acima de qualquer fato, acima de qualquer documento. O que interessa é a verdade, a realidade daquela situação. E não é possível renunciar a direito trabalhista. Daí, então, que a questão de número 8 fica incorreta pela parte final. Essas normas não podem ser alteradas pela vontade das partes e elas possuem, sim, um caráter imperativo, embora dependam, muitas vezes, de lei, porque dependem do princípio da reserva do possível. E assim, questão de número 9, que trata também dessas dimensões ou gerações. Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as liberdades clássicas, ok? Sejam elas negativas ou formais. Liberdades negativas ou formais, porque em alguns casos a Constituição vem dizendo que você não pode fazer. Portanto, item correto. Primeira dimensão é o ideal de liberdade, segunda dimensão, o ideal de igualdade, e a terceira dimensão, os direitos coletivos ou difusos, os direitos que estão direcionados a determinados grupos da população. Questão 9, correta. E dando continuidade ainda aos direitos fundamentais, separei só algumas questões importantes aqui acerca dos direitos individuais e coletivos antes de adentrarmos no estudo do direito de nacionalidade. Então, vejamos a questão de número 10. É absolutamente proibida a aplicação da pena de morte ou de prisão perpétua em todo o território nacional e a qualquer tempo. Totalmente proibida a pena de prisão. Bom, no artigo 5º, nós vamos encontrar formas permitidas e proibidas de aplicação de penas. Penas permitidas e proibidas. Sempre bastante cobrado em prova. 2 tipos de pena. Penas permitidas é um rol exemplificativo, ou seja, outras penas permitidas poderão ser criadas, por sinal, elas podem ser aplicadas cumulativamente. Já as penas proibidas, elas fazem parte de um rol taxativo, um rol exaustivo. Não é possível a imposição de outras penas, a criação de outras penas. São aquelas que estão previstas constitucionalmente, lembrando que o artigo 5º é cláusula pétrea e nem admite alteração mediante uma mera emenda constitucional. Vejamos então as penas permitidas. Quais são elas? Primeira pena permitida, pena de restrição de liberdade, restrição do direito de ir e vir. Se o ato ilícito praticado for de menor gravidade, pode ser aplicada uma multa ou uma perda de bens, no caso de prejuízo ao patrimônio de alguém. Pode ser também uma restrição de direitos ou privação de algum tipo de direito. Restrição de direitos. E pode ser uma prestação alternativa. Ou seja, penas permitidas, rol meramente exemplificativo, podem ser aplicadas cumulativamente, diferente das penas proibidas. São 5 penas que não podem ser adotadas de forma alguma. Quais são elas? Primeiramente, pena de morte, mas aqui vem com a ressalva. Pena proibida, morte, salvo em guerra declarada. Em caso de guerra declarada, existe pena de morte. Então, jamais diga na sua prova que pena de morte é completamente proibida, porque existe a exceção. Agora, o que é totalmente proibido? Uma pena cruel. Penas cruéis. A LEP, Lei de Execuções Penais, ela vem trazendo quais são os requisitos de aplicação da pena. Tem que respeitar a integridade física e psíquica do preso. A presidiária tem direito a amamentar o seu filho durante o período de amamentação. Tem que ter celas separadas em razão de sexo, idade. O preso tem direito a um advogado, tem direito a comunicar à família acerca de sua prisão. O juiz deve ser comunicado imediatamente para relaxar a prisão do preso, caso ela seja considerada irregular. O preso tem direito a ficar calado, tem direito a contraditório, ampla defesa, recursos, tem direito de saber quem foram os responsáveis por sua prisão. Então, não se admite pena de caráter cruel. Assim como também é proibida pena perpétua.
Porque o sistema penitenciário brasileiro visa a ressocialização. O objetivo dele é trazer de volta aquele indivíduo para a convivência social. Então, desse modo, não faz sentido permitir uma pena perpétua, porque senão não terei como ressocializar aquele indivíduo. Proibido pena perpétua, proibido pena de banimento. Banimento é mandar o preso para bem longe, para outro país. Seja lá qual for o preso, seja lá qual for a gravidade do ilícito praticado por ele, ele responde aqui, em solo brasileiro. E também é proibido pena de trabalho forçado. O preso pode até ser obrigado a trabalhar para garantir benefícios, mas trabalho forçado não é pena. As penas permitidas são essas que eu coloquei para você aqui, que, por sinal, rol meramente exemplificativo. Rol exemplificativo, rol taxativo. Bem importante essa diferença. Tudo isso aqui é cláusula pétrea, porque está previsto no artigo 5º. Petrificado, porque não podem ser abolidas por meio de uma emenda constitucional, que é a única forma de alterar a Constituição de 88. Só podem, portanto, serem abolidas mediante o poder constituinte originário, ou seja, o advento de uma nova Constituição Federal. E assim, podemos responder a questão de número 10. É absolutamente proibida a aplicação da pena de morte, absolutamente proibida. Não posso marcar esse item como correto, porque já coloquei aqui no quadro que existe a ressalva. Guerra declarada. E é absolutamente proibida a prisão perpétua? Prisão perpétua, tudo bem. A pena perpétua, ela não existe. Compete ao Código Penal definir qual é o tempo máximo de cumprimento de uma pena. E é 30 anos, segundo o Código Penal. Portanto, absoluta aqui, eu diria que são as penas cruéis, é proibido, perpétua, banimento e trabalho forçado. Isso aqui é em caráter absoluto, porque não tem exceção. Porém, a pena de morte é a única que possui exceção em caso de guerra declarada. Daí que a nossa questão 10 fica incorreta. E a questão de número 11. Diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido pelas normas constitucionais. O que é o direito de propriedade? Gente, herança é propriedade. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela garante a proteção de 5 direitos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quem é que vai ter acesso a esses 5 direitos? Qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro. Tanto faz se é brasileiro ou estrangeiro, e se o estrangeiro está aqui a passeio ou se tem residência fixa. Segundo o entendimento dos tribunais, respaldado nos direitos humanos, para ter acesso aos 5 direitos fundamentais, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, basta que o indivíduo esteja em solo brasileiro. Esses direitos não são absolutos, eles comportam exceções, são relativos, razão pela qual é importante que se conheça os 78 incisos do artigo 5º. De modo que eu possa até te dizer quais os incisos mais importantes, porque são aqueles que caem com mais frequência em prova. Mas eu tenho certeza que qualquer dos 78 incisos poderão ser cobrados na sua prova. Qualquer dos 78. Agora, se me perguntar quais os mais frequentes, dá para adivinhar. Por exemplo, as penas permitidas e proibidas, assim como também liberdade de reunião, as regras relacionadas à inviolabilidade das comunicações, à inviolabilidade da casa, liberdade de consciência e crença, costumam ser os incisos mais cobrados, porém eu não me admiro que qualquer dos 78 possa ser exigido na sua prova. E em relação, portanto, ao direito de propriedade, nós temos algumas informações que são relevantes. Vamos aqui, então. Direito de propriedade protegido constitucionalmente. Primeiro detalhe é que esse direito de propriedade abrange não só a propriedade material, mas também a imaterial. Propriedade corpórea e não corpórea. Vamos separar aqui as duas. A propriedade material é a física. A imaterial é o direito de marcas, patentes, criações, inventos. Quais são mesmo as exceções à propriedade material? Porque, conforme já disse, os direitos eles não são absolutos, eles são relativos, comportam exceções e nós precisamos conhecer as exceções. A princípio, a propriedade está garantida, protegida, o Estado não pode tomar de ninguém. Se a propriedade está registrada em meu nome, ela é minha e ninguém me toma, salvo as exceções que são as seguintes. Com relação à propriedade material, primeira exceção chama-se desapropriação. Porque aqui vai prevalecer o interesse público.
É um princípio lá do direito administrativo chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Se a desapropriação for para fins de interesse público, ou seja, se o bem, a propriedade estiver sendo utilizada de forma correta, atendendo à função social, mas se o objetivo for interesse público, desapropriação para fins de interesse público, pode ser utilidade pública, ou então interesse social. Nesses 3 casos aqui, o proprietário não teve culpa, ele não deu causa, ele não está subutilizando a propriedade. Então, nesse caso, ele vai receber uma indenização em valor justo, é o chamado valor venal, valor prévio, para que ele tenha condições de buscar uma nova propriedade, e em dinheiro, para facilitar o seu poder de compra. Ressalvado outros casos. Outros casos são aqueles em que a propriedade está sendo subutilizada ou então utilizada de forma indevida, pois nesse caso não haverá direito ao pagamento de uma indenização. Indenização somente em caso de utilização da propriedade em razão de interesse público, utilidade pública ou social. Vai garantir uma indenização em valor justo, prévio e em dinheiro, inciso 24 do artigo 5º. A outra exceção ao direito de propriedade material é a requisição administrativa. Aqui, o Estado precisa da propriedade particular apenas de forma provisória. No caso de uma calamidade pública, uma enchente, ele necessita de um bem particular, por exemplo, para colocar os desabrigados. Então, nesse caso, ele não precisa da propriedade de forma permanente. Na desapropriação, o interesse do Estado é permanente. Ele pega a propriedade que era privada e passa a ser pública. Por isso que ele vai arcar com uma indenização em valor justo, prévio e em dinheiro. Já aqui na requisição, trata-se de uma necessidade provisória. Por esse motivo, ele vai devolver, razão pela qual vai ter sim o pagamento de indenização, somente posterior se houver dano. Então, aqui a indenização será posterior e somente com a comprovação do dano. Então, observe bem a diferença. Se for desapropriação, indenização anterior em valor justo, prévio e em dinheiro. Se for requisição administrativa, em conformidade com o inciso 25, indenização posterior e somente após a comprovação do dano. Segunda exceção. Terceira exceção ao direito de propriedade é a impenhorabilidade do bem de família. Do bem imóvel, desculpe, do bem rural. Impenhorabilidade do bem de família lá do Código Civil. Qual é o bem que é impenhorável? Aquele que atenda a 3 requisitos. Tem que ser a pequena propriedade rural. Você não precisa saber o que é uma pequena propriedade rural. Quem define isso aqui é o Estatuto da Terra, não cai na sua prova. Basta saber que, se ela for uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família, e desde que o débito seja decorrente de sua atividade produtiva, débito da atividade produtiva, nesse caso, essa propriedade será impenhorável. Ela não poderá ser utilizada, tomada para o pagamento de dívidas relacionadas à atividade produtiva. Mas para garantir a impenhorabilidade dos bens, são 3 requisitos cumulativos, tem que ter os 3. Tem que ser uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família, e o débito tem que ser necessariamente proveniente de um débito decorrente de sua atividade produtiva. Juntando os 3, o bem está impenhorável. E a última exceção é a herança. O que é herança? Herança é o patrimônio do falecido. É o patrimônio do de cujos. Quando a pessoa morre, seu patrimônio vai ser partilhado entre os seus herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. E quando se trata de bens imóveis localizados no Brasil, mas em nome de estrangeiro, o inciso 31 traz uma vantagem para os herdeiros do estrangeiro. Para eles, a lei que será aplicada não precisa ser necessariamente a brasileira. Será aplicada a lei mais favorável aos herdeiros do de cujos, do falecido. Ou a lei brasileira ou a lei de seu país. Agora, quando se tratar de partilha de bens de brasileiros, aí a lei é sempre a brasileira. Essa vantagem é conferida apenas a bens de estrangeiros situados no Brasil em caso de partilha decorrente de herança. Portanto, direito de herança é sim direito de propriedade e está previsto no artigo 5º. Tudo isso aqui é propriedade
material. Então, quando a banca falar em propriedade material, você vai lembrar desapropriação, requisição, principalmente as diferenças entre esses dois institutos, impenhorabilidade e herança. E o que seria mesmo a propriedade material? É a não corpórea. É a propriedade de criação, marca, patente. São os inventos industriais, supérfluos ou não. Então, criação, registro, marca e patente. Portanto, direito de propriedade foi bastante explorado pelo legislador constituinte. Fundamentação, artigo 5º, incisos 22 até o 32 da Constituição Federal. E assim, resposta da questão de número 11, diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido pelas normas constitucionais. Está aqui a herança. Item falso, o direito de herança está previsto, sim, no artigo 5º. Na verdade, ele está previsto em 2 incisos do artigo 5º. Ele está previsto tanto no inciso 30 como 31. O 30 garante o direito de herança e o 31 diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos herdeiros do falecido, salvo se a lei do seu país não lhe for mais favorável. Portanto, item incorreto. E, por fim, sobre os direitos individuais e coletivos, questão 12. Olha, mais uma questão de remédio constitucional. Trouxe novamente uma questão de remédio porque tenho certeza que a banca vai cobrar um dos remédios na sua prova. O habeas data é um instituto adequado para a garantia da liberdade dos acusados de prática criminal se não for configurado o flagrante delito. De fato, o habeas corpus garante a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Não é à toa que ele pode ser impetrado tanto na modalidade preventiva como repressiva. Serve tanto quando a liberdade já for tomada, já tiver sido tomada, como quando o indivíduo encontrasse na iminência de perdê-la. Portanto, o habeas data, mas estamos falando de data, isso aí seria conceito de corpus. O habeas data garante apenas a liberdade de informação ou a retificação de dados. Então, habeas data é instituto adequado para garantia de liberdade? Você já pode marcar como incorreto. O instituto adequado para garantia de liberdade, seja lá qual for a liberdade, é o habeas corpus, preventivo ou repressivo, vai depender do objetivo, da limitação da liberdade de locomoção. Já está incorreto. Seria caso de habeas corpus. Da prática criminal, se não configurado flagrante delito. Na verdade, a prisão pode ocorrer em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada e escrita. Se conseguir provar que aquela prisão é irregular, temos aí a possibilidade, sim, de concessão de liminar em habeas corpus, concessão do alvará de soltura ou do salvo-conduto. O erro da questão 12 é porque não se refere de forma alguma ao habeas data. A habeas data garante a liberdade de locomoção, garante o direito de liberdade de informação. Habeas data, liberdade de informação ou então retificação de dados. Quem garante a liberdade de locomoção é o habeas corpus, o que nós já discutimos bastante em aulas passadas. E para fechar esse bloco, vamos só encerrar com um assunto bem interessante, que é o direito de nacionalidade. Vários aspectos aqui importantes que poderão cair na sua prova. Por que direito de nacionalidade é direito fundamental? Porque é necessário definir o estado a que pertence cada indivíduo para que ele seja detentor de direitos. Se eu não defino o estado ao qual ele pertence, como é que ele vai saber quais os direitos que ele pode usufruir e quais são os seus deveres? Então, aqui tem alguns detalhes importantes. Primeira observação acerca do direito de nacionalidade. Condições de aquisição. Condições de aquisição. Como eu vou conseguir obter a nacionalidade brasileira? Aqui temos que lembrar que são 2 os critérios de aquisição, os critérios de obtenção da nacionalidade. Temos o critério de solo, também chamado de juris solis, e o critério de sangue. Jus sanguinis, na verdade, deixa eu pegar um apagador aqui. Jus solis e jus sanguinis.
dois critérios que poderão ser cobrados em prova. Em latim, jus solis ou jus sanguinis. O que é o critério de solo? Vai ser considerado nacional aquele que nasce em solo daquele país. Critério de sangue será considerado nacional aquele que possui sangue de um nacional daquele país. São dois critérios. O Brasil, a princípio, adotava o critério de solo. Hoje ele adota o critério misto. Já existem situações em que nós adotamos também o critério de sangue. Assim, quais são as condições de aquisição da nacionalidade? Nós temos aqui o brasileiro nato, aquele que adquire de forma primária, e o naturalizado, que é aquele que adquire de forma secundária. Nato e naturalizado. Cuidado para não confundir as situações. Lembrando que para ser naturalizado, eu parto do princípio de que ele já possui uma pátria. O nato não, está adquirindo de forma primária. São 3 situações para ser nato e 2 para ser naturalizado. Brasileiro nato, artigo 12, inciso 1. Brasileiro naturalizado, artigo 12, inciso 2. Para ser nato, nasce em solo brasileiro, mesmo que filho de pais estrangeiros, desde que nenhum dos pais estejam a serviço do seu país. Porque estar a serviço do seu país é a extensão do solo brasileiro, do solo do outro país, razão pela qual ele não pode ser considerado brasileiro. A mesma coisa acontece na linha B, essa é a linha A. Nasce em solo brasileiro. A linha B, ele nasce em solo estrangeiro, porém é filho de pai ou mãe que está a serviço do Brasil, extensão do solo brasileiro. É o caso do filho de diplomatas brasileiros que nasce no exterior. E a linha C é a mais complexa, porque ele nasce no exterior e os pais não estão a serviço do Brasil. Então, a princípio, ele nem poderia ser brasileiro, mas ele pode, desde que os pais façam o registro dele numa repartição consular brasileira competente naquele país ou aguarde o momento em que ele vai atingir a maioridade, volte para o Brasil e peça para se tornar brasileiro. Então, esse é o brasileiro nato. Brasileiro naturalizado, temos 2 formas de aquisição. Temos a naturalização ordinária, que facilita a naturalização daqueles que são oriundos de países de língua portuguesa e não necessariamente Portugal, e a extraordinária, específica daqueles que são provenientes de países de outros idiomas que não o português. Portanto, critérios mais rigorosos. Se for naturalização ordinária, basta 1 ano de residência fixa mais idoneidade moral. Se for a extraordinária, precisamos de 15 anos de residência fixa, mas não ter condenação criminal. Portanto, assim o indivíduo torna-se nato ou naturalizado. É o primeiro ponto importante. Ciente de que o legislador proíbe critérios diferenciadores entre brasileiros natos e naturalizados, salvo quando a própria Constituição indicar quais são as diferenças, e daqui a pouco eu falo sobre elas. Vamos para a questão de número 13, que diz: brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei. Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos. Isso aqui está em desacordo com o artigo 12, parágrafo 2º. O que a Constituição diz? Que a lei não pode estipular diferenças entre nato e naturalizado, salvo a que ela, a própria Constituição, definir. Então, existem diferenças entre nato e naturalizado? Existem. Está no parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer diferenças, salvo os casos previstos nesta Constituição. Portanto, a questão 13 está incorreta, no momento que ela diz que eles são equiparados para todos os efeitos, e isso não é verdade. Quais são, então, as diferenças? Vamos aqui para o quadro. Diferenças entre nato e naturalizado. A primeira diferença são os cargos privativos do nato, sempre cobrado em prova. Quais são os cargos privativos do nato? Só brasileiro nato poderá ocupar um desses cargos. Cargos privativos do nato. Aqui, a dica de sempre é o mp3.com. Sempre assunto de prova. Coloca assim lá na tua prova, mp3.com.
Aqui é a dica para saber quais os 7 cargos privativos do brasileiro nato. O M grande aqui é o ministro do STF. Só entra um único ministro do Judiciário, ministro do STF. Porque o M pequeno não é ministro do Judiciário. O M pequeno é o único ministro de Estado, aquele que auxilia o presidente no momento de tomada de decisões. É o ministro da Defesa. É o único ministro de Estado. 3 P's são 3 presidentes, o presidente da República e o vice, e aqueles que estão na linha sucessória para substituí-lo. Presidente das casas legislativas, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Senador e deputado federal não precisam ser natos. Agora, se ele for naturalizado, ele já assume ciente de que jamais poderá presidir a Casa Legislativa. Por quê? Porque ele estaria impedido de ocupar o cargo de presidente numa eventual necessidade de substituição do presidente da República. O C vem de carreiras diplomáticas. São aqueles que representam o Brasil no exterior. São os diplomatas, o cônsul. E o O são os oficiais das Forças Armadas. Oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Portanto, esses são os cargos privativos do nato. Se existem 7 cargos privativos do nato, significa dizer que não é possível afirmar que há uma total igualdade de direitos entre nato e naturalizado, porque esses 7 cargos só poderão ser ocupados pelo nato. É a primeira diferença constitucional. A segunda diferença são as regras de extradição. Elas estão previstas lá no artigo 5º, inciso 51. Extradição. O que é que diz o artigo 5º, 51? Extradição é a devolução daquele estrangeiro que cometeu um crime lá no seu país para que ele seja punido, responsabilizado no país. Segundo o inciso 51, o brasileiro nato, aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma primária, esse jamais poderá ser extraditado. Seja lá qual for o crime e a gravidade do crime praticado por ele, ele responde aqui, em solo brasileiro. O brasileiro nato. Já o naturalizado, esse pode sim ser extraditado em 2 circunstâncias. Primeiro, cometimento de crime comum antes da naturalização, porque ele ainda não era brasileiro. Ou então, envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que nesse caso ele pode ser extraditado a qualquer tempo, mesmo que ele já tenha sido naturalizado há muitos anos. Então, essa é a segunda distinção. Não posso, portanto, dizer que não há diferença entre eles, porque as diferenças estão constitucionalmente previstas. Cargos privativos do nato e regras de extradição. Desse modo, questão de número 13 fica incorreta. Brasileiro nato e naturalizado são equiparados para todos os efeitos? Não, porque a Constituição estipula diferenças. A lei é que não tem autorização para definir tais diferenças. Item incorreto. Questão 14. Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização desde que o façam antes da maioridade civil. Na verdade, filhos de brasileiro nascido no estrangeiro, se os pais são brasileiros, eles podem fazer o registro provisório dessa criança na repartição consular brasileira competente naquele país. Ou esses filhos podem fazer a opção pela nacionalidade brasileira, porém, após atingida a maioridade. O erro da questão de número 14 é quando ele diz que é antes da maioridade civil e não é. O artigo 12, inciso 1, a linha C deixa bem claro. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira que não estejam a serviço do país, porque no B, os pais, pai ou mãe, estão a serviço. Então, embora ele tenha nascido no exterior, o pai ou a mãe estão a serviço, então trata-se de uma extensão do solo brasileiro. É como se a criança tivesse nascido aqui no Brasil. No caso da linha A, é o solo brasileiro, nasceu no Brasil, porém aqui vale até para filho de estrangeiro, desde que eles não estejam a serviço do seu país. E a linha C, nasce no exterior, pais brasileiros, porém não a serviço. Pais brasileiros que não estão a serviço, estão lá a passeio. Então, qual é a solução? Estão a passeio, trabalhando para empresa privada? Qual é a solução? Ou faz o registro na repartição consular competente brasileira naquele país, ou aguarda a maioridade civil para que o indivíduo possa fazer a opção. Vem ao Brasil e faz a opção.
Então, a questão está incorreta porque fala que é antes e, na verdade, é após a maioridade civil. Questão 14, incorreta. Questão de número 15. É permitida a extradição de brasileiros naturalizados, respeitadas as condições previstas em lei? Claro que é. Aliás, previstas na Constituição? Claro que é. Está aqui, ó. Brasileiro nato, esse jamais pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado, pode? Pode. Respeitadas as condições previstas na Constituição Federal. Quais são elas? Cometimento de crime comum antes da naturalização ou envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo, porque aí não tem perdão. Portanto, questão 15, correta. Questão 16. São considerados natos apenas os nascidos em solo nacional? Está aqui no quadro. Hoje, o critério adotado pelo Brasil é o critério misto. É solo, mas também adota em algumas situações excepcionais o critério de sangue. Nascido em solo brasileiro é nato, mas nascido no estrangeiro também é nato, desde que os pais estejam a serviço do Brasil. Assim como aquele que nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro que nem está a serviço do Brasil. Até esse pode ser considerado nato. Quando ele faz o registro no cartório, no consulado brasileiro competente naquele país, ou então aguarda a maioridade civil para fazer a opção, vir ao Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Portanto, questão 16, incorreto, porque para ser nato não precisa necessariamente nascer em solo brasileiro. Existem situações em que ele nasce no exterior e ainda assim ele vai ser considerado brasileiro nato. Questão 17. A naturalização, que é forma de aquisição secundária, é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade em favor de brasileiros. Bom, essa questão aqui da reciprocidade, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 12. De fato, só garante a reciprocidade na relação Brasil e Portugal. Não é qualquer indivíduo, mesmo que ele seja de língua portuguesa. Sendo que na reciprocidade, se houver esse acordo, então não é automático, o português viria ao Brasil e seria tratado como se fosse um brasileiro. Assim como o brasileiro iria para Portugal e mesmo na condição de brasileiro seria tratado como se fosse um português. Precisa se naturalizar para isso? Não. Ele não é naturalizado, ele continua estrangeiro. Então, se houvesse, por exemplo, acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal em relação a condições de elegibilidade, o português viria para cá como português e poderia concorrer a vários cargos públicos, salvo vários cargos eletivos, salvo o de presidente da República, porque esse cargo eletivo é privativo do nato. Mas ele poderia concorrer aos cargos do Legislativo e do Executivo, prefeito, governador, mas para isso teria acordo de reciprocidade. E ele continuaria no Brasil como português, e o brasileiro lá em Portugal seria tratado como português, da mesma forma. Agora, quais são os direitos concedidos no acordo de reciprocidade? Direitos semelhantes ao brasileiro naturalizado, embora ele não precise se naturalizar. Daí, então, que a questão 17 fica incorreta, porque a naturalização não é concedida exclusivamente a português. A naturalização ordinária, ela favorece pessoas provenientes de países de língua portuguesa, não de Portugal necessariamente. E a extraordinária nem precisa ser de língua portuguesa. O que é exclusivo de português é o acordo de reciprocidade, que nem é automático, e não a naturalização. Questão 17, incorreta. Questão 18. Apenas o brasileiro nato poderá ser oficial das Forças Armadas? Correto. Os oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica, cargos exclusivos de brasileiro nato. Parágrafo 3º do artigo 12. 19. É vedada a concessão de asilo político para nacionais de estados com os quais o Brasil tenha relação diplomática. Pelo contrário, é permitida. O que é o asilo político? É a proteção que o Brasil vai conceder àquele que está sendo perseguido pelo cometimento de crime político ou de opinião. Fundamentação no inciso 52 do artigo 5º. Incorreta a 19. A 20. O indivíduo cuja naturalização for cancelada por sentença transitada em julgado volta à condição de estrangeiro, não podendo mais alistar-se como eleitor nem eleger-se em razão da perda da nacionalidade? Com toda certeza. Se ele teve sua naturalização cancelada, significa dizer que ele nem pode mais votar nem ser votado, porque ele não é mais cidadão. Artigo 12, parágrafo 4º. Questão 21.
Os direitos de associação profissional ou sindical são aplicáveis às federações e aos sindicatos de categorias urbanas, mas não aos sindicatos rurais e às colônias de pescadores. Essa questão aqui já não envolve mais nacionalidade, ela envolve direitos coletivos dos trabalhadores, está incorreta, porque todas as regras sindicais aplicadas a sindicatos urbanos também serão aplicados a sindicatos rurais e colônia de pescadores. Parágrafo único do artigo 8º. E, por fim, a questão 22. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco com partido político. Previsão contida no artigo 17. Partido político pode receber recurso de governo estrangeiro? De jeito nenhum. Partido político tem que ser de caráter nacional, vale para todo o país, embora ele só atue em alguns estados, porque não tem uma amplitude, um grande número de adeptos, mas ele é de caráter nacional e não pode de forma alguma receber recurso do exterior. Portanto, questão incorreta. Questão 22, incorreta. Nós agora vamos trabalhar a administração pública. O capítulo que trata da organização, do funcionamento e das principais regras acerca da administração pública na Constituição Federal de 1988. Fundamentação nos artigos 37 a 41. E esse conteúdo é importante não só para a sua prova de direito constitucional, como também ele é base, é fundamentação para a prova de direito administrativo. Então que vamos tentar abordar as questões e dentro delas identificar os principais pontos. Mas antes aqui de começar com a primeira questão desse segundo bloco, vamos só lembrar a estrutura da administração pública, o que é que pode ser cobrado na prova de direito constitucional. O que é a administração pública, tal qual a Constituição determina? A administração pública, ela é decorrente da estrutura de um Estado que precisa se fundamentar em um governo. Primeiro, nós temos o Estado federativo, republicano. Esse Estado precisa de representantes, é onde surge a figura do governo, e o governo precisa criar uma estrutura física que vai garantir o atendimento dos anseios sociais previstos na Constituição. Daí surge a nossa administração pública, direta e indireta. A direta é a formada pelos entes federativos, as unidades autônomas que possuem independência, capacidade política no nosso país. São 4 entes federativos. Temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Quando essas estruturas atuam com a prestação de serviço diretamente por elas, nós chamamos de administração centralizada. Porém, o artigo 37 da Constituição autoriza que, por meio de lei, esses entes federativos possam criar estruturas independentes, com personalidade jurídica própria, que vão garantir uma melhor prestação de serviço. Surge, então, a descentralização do serviço. O que antes estava concentrado nas mãos da administração direta, agora passa para as mãos de 4 novas estruturas. São 4 entidades também independentes, com personalidade jurídica própria, mas que possuem funções bem específicas. São elas as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, todas elas criadas por lei e fazem parte daquilo que nós chamamos de administração pública descentralizada. Essa estrutura aqui está toda prevista no artigo 37. E as regrinhas contidas no artigo 37 são aplicadas a todas as 8 estruturas, inclusive aos órgãos que compõem essas estruturas, o que nós vamos chamar de administração desconcentrada. Que regrinhas são essas? Inicialmente, a única forma de ingresso efetivo no serviço público, seja da administração direta ou indireta, é mediante aprovação em concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. A única forma de ingresso efetivo, porque também se admite no serviço público, além do efetivo, que é aquele que entra para ficar. Não confunda efetividade com estável. Efetivo é aquele que ingressa para ficar. Esse depende de aprovação em concurso público. Mas temos ainda a figura do temporário, aquele que é contratado para exercer a atribuição de excepcional interesse público e urgência. Esse não faz concurso. E também temos aqueles que são
nomeados para exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. São atribuições de confiança de um chefe do poder público. Confiança e comissionado. Atribuições de confiança e comissão. Portanto, no serviço público, nós vamos encontrar efetivos, temporários, confiança e comissão. Desses três aqui, o único que precisa de aprovação em concurso público é o que entra em caráter efetivo. Temporário, confiança e comissão não precisam. Qual é a diferença entre confiança e comissão? Artigo 37, inciso 5. Ambos serão contratados de livre nomeação e livre exoneração para ocupar atribuições bem relevantes de direção, chefia ou assessoramento. A diferença é, o confiança é exclusivo de servidor efetivo, então só pode ser ocupado por alguém do quadro efetivo. Já a comissão não. Tanto pode ser alguém da carreira, como também pode ser ocupado por alguém de fora, que não tem vínculo nenhum com a administração pública, respeitados os limites e condições estabelecidos na lei. Desse modo, então, o concurso é sim obrigatório, levando em consideração que o efetivo entra por concurso, os demais não, porque os demais não são efetivos, os demais estão ali em caráter provisório. E existem 5 princípios básicos, que são os princípios explícitos, que serão aplicados a toda essa estrutura, seja ela direta ou indireta. Quais são esses princípios? São os famosos princípios da administração pública. 5 princípios básicos, são os explícitos, porque os implícitos, eles são estudados lá no direito administrativo. Temos aqui o famoso LIMP. 5 princípios básicos. A banca pergunta muito se os princípios da administração pública também são aplicados àquelas estruturas que estão no mercado, que visam lucro, que têm competitividade, que são empresas públicas e sociedades de economia mista. E a resposta é correto. Eles se aplicam a toda a estrutura da administração direta e indireta, inclusive a obrigatoriedade de concurso. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista também deve se submeter a concurso público para ocupar um emprego público. Por sinal, emprego público só se adquire mediante concurso. O cargo público não, porque nós temos o cargo comissionado, que não é efetivo e não precisa de concurso. O emprego não, o emprego depende obrigatoriamente do concurso. Então, assim, embora eles sejam regidos pela CLT, embora não se tenha a possibilidade de adquirir estabilidade para os empregados públicos de uma empresa ou de uma sociedade, eles são sim concursados. Os demais não, os demais poderão ser estatutários, portanto, após 3 anos de aprovação em estágio probatório, eles vão adquirir a tão esperada estabilidade, após cumprir os requisitos do estágio probatório. Portanto, esses 5 princípios aqui são aplicados a toda a administração direta e indireta, são aplicados aos detentores de cargo, emprego e função. Princípio da legalidade, que diz que para tudo tem que ter lei, a lei é a base fundamental, a administração pública é ramo do direito público, então só pode ser aplicado o que está previsto na lei. Princípio da impessoalidade, que diz que a atitude do gestor deve ser completamente desvinculada de seus interesses particulares, pessoais. Ele tem que agir sempre visando o interesse público e agir de forma ética, agir de acordo com a moral. Aqui é a fundamentação básica para o estudo do Código de Ética. Observe de onde saiu o Código de Ética. Saiu do princípio da moralidade. Princípio da moralidade, que é uma soma do princípio da legalidade com a finalidade, que é um princípio implícito da administração. Não confunda impessoalidade com moralidade. Impessoalidade é o ato do gestor que visa atingir a finalidade, que é o interesse público, sem colocar interesses pessoais naquela atitude. A moralidade, não. É a atitude do gestor pautada nos bons costumes, na ética no serviço público. Depois temos a publicidade, que é o dever de transparência, que nós sabemos que não é absoluto, porque existem exceções, por sinal dos 5 princípios é o único não absoluto. E o princípio da eficiência, introduzido por meio de emenda constitucional, emenda de número 19 de 98, esse princípio visa
exigir resultados na prática da atividade administrativa. Portanto, 5 princípios explícitos que servem para toda a administração. E outras regrinhas também que se aplicam a toda a administração pública. Uma delas, muito importante, é a acumulação de cargos. A princípio, os cargos públicos, empregos e funções são inacumuláveis, salvo as hipóteses contidas no artigo 37, inciso 16, que nos diz quais são as possibilidades de acumulação remunerada de cargo, emprego e função. Abrange cargo, emprego e função. Quem é o detentor de cargo? O detentor de cargo, vejam bem, é aquele que ocupa atribuição na administração direta, na administração autárquica e fundacional, porque eles são estatutários, preferencialmente estatutários. Também é detentor de cargo o comissionado, o confiança, aquele que é contratado para exercer atribuição de direção, chefia ou assessoramento, mesmo sem concurso. Detentor de função é o temporário, é aquela atribuição que pode não estar nas mãos da mesma pessoa com a mesma frequência. E detentor de emprego é empresa pública e sociedade de economia mista. Portanto, essa proibição de acumulação de cargo, emprego ou função do artigo 37 abrange sociedade de economia mista, empresa pública, fundação, autarquia e toda a administração direta. Quais são, então, as possibilidades de acumulação? A acumulação remunerada de cargo, emprego ou função. São 3 possibilidades, isso é importante. 2 cargos ou empregos privativos de professor, 2 de professor, ou então 2 de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas, ou então 1 de professor com mais 1 de natureza técnica ou científica. Portanto, esses são as possibilidades de acumulação remunerada de cargo, emprego ou função. Cuidado em prova, 1 de professor mais 1 técnico ou científico. A banca gosta de colocar assim, é possível a acumulação remunerada de 1 cargo de professor com um técnico e um científico? 3? Não é possível. É possível 2 de professor com 1 técnico? Também não. 2, 2 ou 2. Não existe acumulação de 3. Essa regra vale para cargo, emprego ou função de toda a administração pública. Outra regrinha obrigatória, licitação. Obrigação de licitar. Quem recebe dinheiro público tem 2 obrigações na vida. Só pode contratar mediante licitação, salvo as hipóteses de contratação direta que realmente existem, e também eles precisam prestar contas com o Tribunal de Contas. Regra de licitação vale para toda a administração. Tem exceção? Claro que tem, principalmente quando se trata de sociedade de economia mista, porque ela pode exercer atividade de mercado ou atividade totalmente voltada para o serviço público. Se ela exerce somente atividade de mercado, ela entra na exceção. Mas isso aí é assunto mais voltado para o direito administrativo. Aqui basta saber que a licitação é procedimento de observância obrigatório. E o último ponto que merece destaque aqui é a questão da improbidade. O que é a improbidade? A improbidade é um ato praticado pelo gestor público, onde ele utiliza-se do cargo para se favorecer. Aí existem as espécies de improbidade previstas na Constituição e na lei específica. Mas nós vamos abordar isso depois da análise aqui da questão. O que eu quero que você compreenda com essa abordagem inicial é que a administração pública, ela abrange toda essa estrutura aqui e todas essas regrinhas que nós vamos tratar dizem respeito a toda a administração, tá bom? Dizem respeito a toda a administração pública. Vamos lá, então, para a análise da nossa primeira questão de número 23, que trata desse assunto. Vamos lá, então, questão de número 23. Com relação à administração pública, julgue os itens seguintes. Os atos de improbidade administrativa, que nos termos da Constituição importem na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erário, eles têm natureza penal? Bom,
é a tal da improbidade, que eu coloquei ali há pouco. O que é essa improbidade? Parágrafo 4º do artigo 37. Dá uma olhada nesse parágrafo. Improbo é aquele que faz uso do cargo para se beneficiar, para interesse próprio. O improbo pode sofrer até 4 sanções, 4 medidas acautelatórias que estarão previstas no artigo 37, parágrafo 4º. Quais são essas medidas acautelatórias? Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. 4 medidas que podem ser aplicadas, então, ao improbo, além de outras medidas de natureza penal. Então, os atos de improbidade administrativa, que importem suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade e ressarcimento ao erário, que são as 4 medidas, tem natureza penal? Negativo. São atos de natureza civil e administrativa. O que o parágrafo 4º do artigo 37 diz é que ainda poderão ser aplicadas outras sanções de natureza penal. Aqui eu diria que suspensão dos direitos políticos é medida de natureza civil, perda da função é administrativa, indisponibilidade de bens é civil, ressarcimento ao erário é civil. Então, ficou só natureza penal para ser aplicado cumulativamente. Portanto, questão 23, incorreta. A questão 24 trata dos princípios, já coloquei aqui no quadro, princípios da administração pública. Diz, então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios constitucionais que regem toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, seja ela centralizada, descentralizada ou desconcentrada. Traduzindo-se o princípio da impessoalidade, o que significa impessoalidade? Traduz-se no princípio da finalidade, que impõe ao administrador público o dever de praticar o ato apenas para o fim legal, para o cumprimento do fim legal. Corretíssimo. Não confunda o princípio da impessoalidade com o princípio da moralidade. O princípio da moralidade diz respeito ao dever de cumprimento ao código de ética, diz respeito ao dever de cumprimento das normas éticas. Impessoalidade está associado à finalidade. Não é à toa que qual é o conceito de moralidade? É a soma da legalidade com a finalidade. Por que a finalidade não aparece aqui? Porque a finalidade é princípio implícito da administração. Então, questão 24, questão corretíssima, questão perfeita. Podem marcar como correto. Questão 25. Essa questão 25, ela foi discutida no primeiro bloco. Não trata bem de administração pública, mas é uma questão boa, porque aborda as exceções ao direito de propriedade, que nós já discutimos anteriormente. O direito de propriedade é direito individual. Já o direito à moradia, que é direito social, porque está previsto no artigo 6º. Vimos que o direito de propriedade é um direito garantido a todos, brasileiro ou estrangeiro, residente ou não no país. Mas ele não é absoluto, ele possui exceções. E nós abordamos aqui as exceções. É a desapropriação, a requisição administrativa, o direito de herança e a impenhorabilidade. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família e desde que o débito seja decorrente de sua atividade produtiva. Então, são 3 requisitos cumulativos. Desse modo, diz a questão 25, que de acordo com a Constituição Federal, com o objetivo de fomentar a produção e a renda, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Para pagamento de qualquer tipo de débito? Incorreto. Para que a pequena propriedade rural não seja objeto de penhora, para que ela seja impenhorável, isso aqui está previsto no artigo 5º, inciso 26, ela tem que atender aos 3 requisitos. Pequena propriedade rural, trabalhada pela família, cujo débito seja decorrente de sua atividade produtiva. Então, a questão 25, incorreta. Não é considerada impenhorável. E assim voltamos para a 26. A 26, novamente, questão de administração pública, mais uma questão envolvendo a improbidade. Artigo 37, parágrafo 4º. O que é improbidade? Improbo é aquele que utiliza-se do cargo para obter vantagem pessoal. Vamos aqui para as características. Primeiro, lembrando que
A improbidade, ela está prevista na Constituição Federal. Improbidade administrativa. Quem primeiro mencionou a improbidade administrativa foi a Constituição em 1988. Já que a Constituição é norma máxima, ela acaba abordando inúmeros aspectos. Portanto, improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º. Quem é mesmo o improbo? O improbo é um super irresponsável, porque ele é detentor de um cargo, deveria agir de forma proba, correta, justa e leal, tal qual determina o Código de Ética, mas ele acaba utilizando-se do cargo para se favorecer ou favorecer a terceiro. Então, ele é um super irresponsável. Essa é a dica para gravar quais são as sanções aplicadas ao improbo. Super irresponsável. O SU vem de suspensão dos direitos políticos, não é cassação. Cuidado com o artigo 15 da Constituição Federal. Direito político não se caça. Caçar é tomar. Eu não posso tomar aquilo que é inerente ao indivíduo, que ele detém pelo simples fato de ser brasileiro. Direito político pode ser perdido ou suspenso. Cassado não, o que se caça é mandado eletivo. Então, suspensão dos direitos políticos, perda que não vai ser do cargo, vai ser da função que ele exerce, porque o cargo só pode ser perdido por meio de um processo administrativo disciplinar, ou uma sentença judicial transitada em julgado, ou então uma inabilitação na avaliação periódica de desempenho na forma da lei. Excesso de despesa com pessoal, enfim, não é possível, por meio de improbidade, por meio de um ato determinado pela administração pública, que ele perca o cargo, é perda da função. O I vem de indisponibilidade de bens. Os bens não poderão ser vendidos, doados ou emprestados. Por quê? Porque se mais adiante ele tiver que ressarcir, ele tem que ter patrimônio, os bens ficam bloqueados, indisponíveis. E, por fim, a obrigação de ressarcimento ao erário, devolver ao poder público o prejuízo ocasionado. Ressarcimento ao erário. Então, essas são as medidas acautelatórias da Constituição de 88. Agora, a Constituição apenas trouxe a parte geral. Cabe, então, ao legislador infraconstitucional, ao legislador ordinário, criar a tão esperada lei de improbidade, porque compete a essa lei definir quais são os casos de improbidade, definir qual é o prazo da suspensão dos direitos políticos, definir se vai ter ou não ressarcimento ao erário, e isso foi feito em 1992. Em 1992, surge a Lei de Improbidade Administrativa e essa lei vai nos dizer quais são as espécies de improbidade. Aí sim eu vou poder aplicar as sanções cabíveis a cada espécie. Temos improbidade que gera enriquecimento ilícito, que é a pior de todas, porque aqui ele está favorecendo o seu próprio patrimônio, está causando prejuízo ao erário e favorecendo o seu patrimônio particular ou de terceiro. Temos aquele ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Ele não está enriquecendo, porém, o ato praticado por ele foi um ato de má gestão, de modo que ele causou prejuízo ao erário. E temos uma terceira situação em que o ato de improbidade nem gera enriquecimento e nem gera prejuízo ao erário, porém, é um ato atentatório aos princípios da administração pública. Atos atentatórios aos princípios. Que princípios são esses? Os princípios explícitos ou implícitos da administração. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, temos aqui 3 espécies de improbidade: enriquecimento, prejuízo ao erário e atos atentatórios aos princípios. Quanto mais grave for a improbidade, maior vai ser a sanção aplicada. A suspensão dos direitos políticos, por exemplo, ela vai aumentando quanto maior for a gravidade. Por exemplo, no enriquecimento ilícito, todo enriquecimento ilícito teve um prejuízo e teve um ato atentatório a princípios. Então, a suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. Ainda vai ter uma multa de 3 vezes o valor do enriquecimento. Ainda uma proibição de contratar com o poder público por 10 anos. Já no prejuízo ao erário, a suspensão será de 5 a 8 anos, vai diminuindo. E a multa também diminui um pouco. A multa será de 2 vezes o valor do prejuízo, já que aqui ele não enriqueceu ilicitamente.
E nos atos atentatórios aos princípios, como nós não tivemos nem um enriquecimento e nem um prejuízo ao erário comprovado, então a suspensão dos direitos políticos será de apenas 3 a 5 anos e a multa não dá para levar em consideração nem o prejuízo e nem o enriquecimento. Então ela será bem discricionária, até 100 vezes o valor do salário do improbo. Proibição de contratar. Se for enriquecimento ilícito, proibido de contratar com o poder público por 10 anos. Se for prejuízo ao erário, por 5 anos. Se for atos atentatórios, por 3 anos. Isso aqui é proveniente de lei infraconstitucional. Estou só mostrando que existe um link aqui, uma proximidade entre a Constituição e a norma que regulamentou o teor constitucional. E assim podemos responder a questão de número 26, com essa breve explicação. Na forma da Constituição, os atos de improbidade importam, entre outras consequências, a suspensão dos direitos políticos e a indisponibilidade de bens. Suspensão e indisponibilidade, entre outras consequências, porque aqui nós só estamos abordando consequências de natureza civil e administrativa. Suspensão dos direitos políticos é um ato de natureza civil, perda da função é administrativa, indisponibilidade dos bens é civil, ressarcimento ao erário também. Faltou o quê? Medidas de natureza penal, que também poderão ser aplicadas. Também, são outras que também poderão ser aplicadas. Portanto, questão 26, correta. Vamos lá para a questão 27. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário de 2 cargos de professor com outro técnico ou científico. Já colocamos isso aqui no quadro. Me acompanha aqui, então. Artigo 37, inciso 16, fala da acumulação remunerada. A princípio, não é possível acumular cargo, emprego ou função pública. A princípio, é proibida a acumulação remunerada, salvo quando a Constituição permitir. E temos aqui as situações de permissão. 2 de professor, 2 da saúde ou 1 de professor com outro técnico ou científico. 2, 2, 2. Não existe a possibilidade de acumulação de 3. 2, 2 ou 2. Então, assim, a questão de número 27 fica incorreta. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário de 2 cargos de professor com outro técnico ou científico. Questão 27 está dizendo que é possível, então, a acumulação de 3. E não existe essa possibilidade. Não existe a acumulação de 3. O que existe aqui é 2 de professor, 2 da saúde ou 1 de professor com outro técnico ou científico. Então, 2, 2 e 2. Item, portanto, incorreto. Cuidado que isso aqui é bastante frequente nas provas, viu? Notando muito questão nesse sentido. 2, 2 e 2 são as únicas possibilidades de acumulação. Então, questão 27, incorreta. Questão 28, também tem a ver um pouco com a improbidade. A lei definirá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos, servidores ou não, que causem prejuízo ao erário. Isso aqui é o prazo de prescrição. No direito, em regra, tudo prescreve. Em regra, tudo prescreve. Agora, o que é que jamais prescreve? Obrigações de ressarcimento ao erário. Deveu ao poder público, deveu para sempre, então ele sempre pode exigir. Daí, então, que a lei definirá, sim, os prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos, servidores ou não, que causem prejuízo ao erário. Ressalvadas, não é inclusive, é ressalvadas as ações de ressarcimento. O erro aqui é o inclusive, é ressalvadas. Artigo 37, parágrafo 6º. Questão 29. Segundo a Constituição, analisas assertivas. Paulo, ainda no período do estágio probatório, foi investido no mandado de vereador. A Câmara Municipal de sua cidade tem horário de funcionamento incompatível com o da repartição, razão pela qual Paulo deverá ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Bom, essa questão não aborda mais o artigo 37. Ela já passa para análise do artigo 38. Aí aqui fica uma dica. O artigo 37 vale para toda a administração pública, seja ela direta ou indireta.
os princípios, a obrigatoriedade de concurso público, a improbidade, a publicidade dos atos, a obrigação de ressarcimento ao erário, a responsabilidade civil do Estado, que é um ponto importante que ainda vou colocar aqui para você. Já o artigo 38A41, ele não vale para toda a administração, mas somente para a administração vinculada aos servidores estatutários. Os empregados públicos não estão inseridos no regramento do artigo 38 ao 41. Então, para empregado público da sociedade de economia mista, da empresa pública, só vale o artigo 37. É justamente o que nós vamos observar na questão 29. Ela aborda aspectos do artigo 38, que trata da possibilidade de acumulação de cargo público com um mandato eletivo. Vamos lá para o que diz o artigo 38. Artigo 38 da Constituição Federal só se aplica aos servidores estatutários. Possibilidade de acumulação remunerada de cargo, emprego ou função, nós vimos no 37. Aqui a possibilidade de acumular o cargo público com o mandato eletivo. A regrinha é assim: se for para vereador e houver compatibilidade de horário, somente se houver compatibilidade de horário, é possível sim a acumulação. Temos aqui então a possibilidade de acumulação. Acumulação do cargo público com o mandato eletivo de vereador, desde que tenha compatibilidade de horário. Para os demais, não é possível a acumulação mesmo que tenha compatibilidade. Quais são os demais? Prefeito. Para o prefeito, exige-se o afastamento, não tem acumulação. O que temos aqui é o afastamento. Exige-se o afastamento, podendo o prefeito optar pela remuneração. Podendo o prefeito optar pela remuneração que ele achar mais conveniente. Afastamento mais opção pela remuneração. Porque ele pode optar pela remuneração do cargo efetivo ou então pela remuneração do cargo eletivo, do mandato eletivo. Se por acaso o vereador não tiver compatibilidade, ele também pode optar pela remuneração. Ele pode fazer a opção. Ele sai, se afasta e opta pela remuneração. Essas vantagens só existem para cargos públicos, cargos eletivos de âmbito municipal, porque quando eu vou para âmbito estadual e federal, não existe nenhuma possibilidade nem outra. Governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República, não existe nenhuma possibilidade. Se ele for servidor, a obrigatoriedade é afastamento imediato. Não existe nem a possibilidade de acumulação e nem a possibilidade de opção pela remuneração mais conveniente. Aqui só existe o afastamento obrigatório. Agora que fique claro que todo o período de afastamento é computado como se ele estivesse em atividade para todos os fins. Inclusive promoção por antiguidade, não por merecimento. Afinal, não é possível tornar merecido aquele que está afastado. Portanto, bem importante o artigo 38. E o que está aqui no quadro já dá para responder a questão de número 29, que diz: Paulo, ainda no período do estágio probatório, foi investido no mandado de vereador. Vereador, se houver compatibilidade de horário, permite que o Paulo acumule. Se não houver compatibilidade de horário, aplica-se ao vereador as mesmas regrinhas aplicadas ao prefeito. Opção pela remuneração. Então, Paulo, ainda no estágio probatório, pode ser no estágio probatório? Pode, porque não há uma exigência de que ele seja estável. Servidor público efetivo, desde que estatutário, já pode concorrer a qualquer mandado eletivo. Seletista pode? Também pode, mas aí as regras são lá da CLT e não aqui da Constituição. Então, Paulo, no estágio probatório, foi investido no mandato de vereador. Ele concorreu ao cargo de vereador, foi eleito. A Câmara tem horário de funcionamento incompatível com o de sua repartição, então não dá para acumular. Razão pela qual Paulo deverá ser afastado do cargo, com toda certeza, vai ter que ter um afastamento, porque nesse caso, diante da incompatibilidade de horário, aplica-se a Paulo, que é vereador, as regras aplicadas ao prefeito. Paulo, então, deverá afastar-se do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Correto.
Fundamentação no artigo 38, embora para o cargo de vereador, aplica-se as regras do prefeito, considerando que não há compatibilidade de horário para que o Paulo, servidor público, possa acumular o seu cargo público com o de vereador. Incorreta a questão 29. Aliás, correta, perfeito, porque está de acordo com o regramento contido no artigo 38. Vamos lá para 30, questão 30. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração, bem como outro cargo temporário, aplica-se o regime geral de previdência social. Aqui nós estamos falando do duplo regime de contratação, que é permitido hoje, sim. Regimes de contratação. Nós vimos há pouco que toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, tem a obrigação de seguir os regramentos contidos no artigo 37. E a única forma de ingresso efetivo na administração pública é por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. É a única forma de ingresso efetivo. Acontece que existem dois regimes de contratação no serviço público. Nós temos aqui o RPPS e o RGPS. Regime próprio de previdência social e regime geral de previdência social. O regime próprio é o regime do estatuto, que vai garantir ao servidor, após o cumprimento e aprovação no estágio probatório, o direito à estabilidade. E uma vez adquirida a estabilidade, ela não pode ser perdida em qualquer circunstância. Então, garante o direito à estabilidade. Quais são as hipóteses de perda da estabilidade? Elas estão previstas no artigo 41. Uma vez estável, o servidor só perderá o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado, ou então processo administrativo, onde lhe seja concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou então, terceira hipótese, inabilitação na avaliação periódica de desempenho na forma da lei. Avaliação periódica de desempenho, onde mesmo estável, ele pode ser periodicamente avaliado para saber se ele de fato corresponde às atribuições do cargo. São as únicas hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Existe uma quarta hipótese? Existe, só não está no artigo 41, está na parte referente ao orçamento, à lei orçamentária. Excesso de despesa com pessoal, seria uma quarta hipótese. Já o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, é aquele regido pela CLT e vai ser aplicado aos empregados públicos. Empregados públicos de onde? Das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que fazem parte da administração pública indireta, que exige concurso público para ingresso, mas que contrata seus empregados mediante a CLT e não mediante o estatuto. Esses aqui não serão detentores de cargo, serão detentores de emprego e, portanto, não vão adquirir a estabilidade. Daí, então, que nós temos duplo regime de contratação. Ah, mas e aí? Qual o regime de contratação, então, que eu vou aplicar aos temporários, terceirizados, comissionados? Bom, eu só posso aplicar ao estatutário, só posso aplicar estatuto ao detentor de cargo público. Terceirizado não tem cargo público, comissionado depende se ele é ou não servidor, temporário não tem cargo público. Então, qual o regime que eu aplico a eles? O Regime Geral de Previdência Social, a CLT. E é justamente o que diz a nossa questão de número 30. Diz que ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, porque temos que lembrar que cargo de confiança é exclusivo de servidor efetivo. Então, lógico que o regime vai ser sempre estatutário, porque ele já é detentor de um cargo. Já comissionado pode ser servidor de carreira, esse é comissionado, então aplica-se o RPPS, mas também pode ser alguém de fora. Esse alguém de fora não faz parte do regime estatutário, então a ele aplica-se o regime geral de previdência. Portanto, ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ou seja, ele não é detentor de cargo efetivo, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário, aplica-se o regime geral de previdência social. Correto? Isso aqui está previsto no artigo 40 da Constituição. Portanto, bem importante fazer essa diferenciação. Ainda nesse sentido, é importante falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37,
Aqui, parágrafo 6º. Vamos só mencionar um pouco sobre essa responsabilidade? Aí eu chego na última questão do nosso bloco, da nossa reta final de hoje. Responsabilidade civil do Estado. Diz o artigo 37, parágrafo 6º, que o Estado responde por qualquer ato ilícito praticado por seus agentes. Porque quando eu procuro o Estado, eu não estou procurando a figura do servidor. Eu estou procurando a repartição pública, estou procurando a autarquia e INSS. Então, se um servidor daquele quadro me causa algo prejudicial, me causa um dano, eu vou ter o ressarcimento por parte do Estado. É a chamada teoria da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco integral. O que é que diz a teoria do risco? A teoria do risco administrativo, baseado na teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral não é uma teoria utilizada no Brasil pela administração pública, porque ela parte do princípio de que não haveriam exceções. Pela teoria do risco integral, o Estado responderia por tudo, independente de qualquer circunstância. Já pela teoria do risco administrativo, o Estado assume o risco de tê-los como servidores públicos, porque você está aí estudando e vai ser aprovado, vai ingressar no serviço público por meio do seu mérito de estudo, por meio do seu esforço, ou seja, é meritório. Chegando lá, o Estado, ele assume a responsabilidade, ele te selecionou por teu mérito de estudo, então ele assume o risco, é o chamado risco administrativo. Os atos praticados por seus agentes serão da responsabilidade do Estado. O risco seria integral se o Estado arcasse com tudo, independente de qualquer circunstância. Aqui não é verdade. Porque pela teoria da responsabilidade civil do Estado, para que o risco administrativo de fato exista, faz-se necessário alguns requisitos. Quais são os requisitos, então, para a responsabilidade do Estado? Inicialmente, eu preciso ter dano comprovado. E mais importante ainda, eu preciso ter nexo causal entre a conduta praticada pelo agente público e o dano do particular e a relação dele com o Estado. Por exemplo, um policial que não está de serviço, que se envolve numa briga privada, ele não atua como policial, então ele não é um agente público e não tem responsabilidade estatal. Portanto, para que o agente público cause um dano que vá gerar responsabilidade ao Estado, faz necessário o nexo causal, faz necessário que ele esteja atuando naquele momento em nome do poder público. Caso contrário, não tem nexo causal, não tem responsabilidade. E tem mais, além dos requisitos, ainda existem as excludentes de responsabilidade. O que é que retira a responsabilidade do Estado? Excludente de responsabilidade do Estado. Por isso que a teoria não é do risco integral, é do risco administrativo. Quais são as excludentes? Primeiro excludente, culpa exclusiva da vítima. A vítima foi quem deu causa exclusivamente ao dano. O motorista do Estado vinha dirigindo, a vítima se jogou em cima do carro, ele colidiu com o carro de um particular por culpa exclusiva da vítima. Não tem como ter responsabilidade do Estado. E segundo excludente, é o famoso caso fortuito ou força maior. Evento externo, evento da natureza, caso fortuito ou força maior. Essas são as excludentes. Excludentes de responsabilidade do Estado. E aí, como é que fica essa responsabilidade? Ela é objetiva. Responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Objetiva na relação Estado e particular. Por quê? Porque o particular sofreu um dano, o Estado vai arcar, independentemente de dolo ou culpa. Objetiva, porque o Estado responde independentemente da ocorrência de dolo, que é a intenção, ou culpa, quando mesmo sem intenção, o agente age de forma negligente, imprudente ou imperita e acaba gerando aquele dano. Agora, o Estado não deixa por baixo, não deixa por menos. Ele arca com a responsabilidade do particular, mas depois ele se volta contra o seu agente e exige todo o prejuízo que ele teve. É o que nós chamamos de ação de regresso.
A ação de regresso é contra o servidor, ação regressiva. Então, nesse momento, quando ele se volta contra o agente e exige que o agente devolva, isso aqui vai depender da ocorrência de dolo ou culpa. Então, já posso dizer que, nesse caso, a responsabilidade não é mais objetiva, ela é subjetiva, tá bom? Então, pela teoria da responsabilidade civil do Estado, sua responsabilidade, ela é objetiva. Objetiva na relação Estado e particular, com as excludentes e os requisitos que eu coloquei aqui no quadro. Mas, quando o Estado se volta contra o agente público e quer o ressarcimento, aí ela não é mais objetiva, ela é subjetiva. Portanto, isso aqui é importante, artigo 37, parágrafo 6º, bastante cobrado na prova de constitucional e também na prova de direito administrativo. Assim, nós podemos passar para a questão de número 31, para encerrar esse nosso momento aqui de revisão, de reta final para a sua prova do INSS, que está bem próxima. Diz a questão 31. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes federativos, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus servidores, titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral do RGPS, por intermédio de entidades abertas de previdência complementar. Isso aqui é algo relativamente novo, foi introduzido no artigo 40 da Constituição, por meio de emenda constitucional, já foi bastante discutido, bastante criticado. É a chamada utilização do teto da iniciativa privada, do RGPS, como limite de contribuição previdenciária para os servidores públicos estatutários. Para os que já eram servidores, direito de opção. Para aqueles que ingressaram após as alterações, após a criação do plano de previdência complementar fechado, de caráter contributivo, aí não tem opção, já vai entrar nesse outro regime. Como é que acontece isso? Digamos que você vai se tornar servidor público e vai ter um salário de R$10.000. Pelo regime anterior, utilizado pela União, você contribuía para a Previdência com R$10.000, ia contribuir o percentual sobre R$10.000. Com a novidade, ou seja, a adoção do teto do RGPS, que é de 5.100 e pouco, você só contribui em cima desse valor. Lógico que vai contribuir menos, mas preste atenção, vai se aposentar com valor menor também. Ah, vai ser melhor porque eu vou ficar com mais dinheiro no bolso. É verdade, mas aí a sua contribuição diminui, consequentemente, seus benefícios também, porque eles incidem sobre essa contribuição. Qual é a solução, então? O poder público só pode implementar esse novo regime se ele criar um regime de previdência complementar fechado, ou seja, que só admite a adesão de servidores daquele quadro. E esse regime já foi criado, é o FUNPRESP, Fundo de Previdência. FUNPRESP ESE, JUDE e LEG. FUNPRESP do Legislativo, Executivo e Judiciário, mantido pelo próprio poder público e que obrigatoriamente adota a modalidade de contribuição definida. Então, a questão estaria quase toda correta. Faltou só um detalhe. Ele diz que esse regime geral de previdência pode sim ser adotado por intermédio de entidades abertas de previdência complementar. De forma alguma, entidade fechada. Entidade aberta é aquela que permite que qualquer pessoa possa ingressar. E não é verdade. Aqui só quem pode ingressar é servidor do próprio quadro. Não é à toa que é o FUNPRESP do Legislativo, o FUNPRESP do Executivo e o FUNPRESP do Judiciário. Isso em âmbito federal, porque os estados também estão adotando aos poucos e os municípios também poderão adotar, embora ainda não seja prática. Isso aqui foi introduzido mediante emenda constitucional. A previsão está contida no parágrafo 15, 16, 17 do artigo 40. Então, está incorreto só por um detalhe. Regime, sim, pode ser aplicado por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar e não entidades abertas, tá bom? Faça a correção, então, só desse detalhe. Então, a questão de número 31 fica incorreta. E com isso, nós encerramos o nosso bloco de administração pública e a nossa aula de hoje, nosso reta final, nessa sexta-feira à noite. Espero que tenha sido bastante produtivo para você, já que aqui nós identificamos pontos super relevantes. É muito importante conhecer a responsabilidade do Estado, a improbidade administrativa, a situação, regras de perda da estabilidade. Tudo isso aqui é interessante
pode ser cobrado na sua prova, não só a prova de constitucional, como também a prova de direito administrativo. O bom desse conteúdo é isso, é porque nós estamos aqui em 2 ramos diferentes do direito e que serão cobrados na sua prova. Espero encontrá-los em breve. Muito obrigada.